estava hoje me preparando, antes de entrar na ministração, hoje eu estava me preparando para o culto, né, vindo para cá, estava em casa, eu senti uma sensação muito forte no meu espírito, e quando eu estava orando ali no meu escritório, também voltou essa sensação, eu até anotei aqui, uma sensação muito forte de algumas pessoas, eu tenho essa palavra até direcionada para adolescentes e para jovens, mas também homem e mulher, se entender que é para você, pega no teu espírito. Eu senti uma sensação muito forte que veio assim no meu espírito. Há pessoas que dizem assim, eu não sei fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém já se identificou com isso? Né? Algumas pessoas falam, as mulheres fazem, né, 300 coisas ao mesmo tempo, e o homem não consegue. Se ele pôr ali a garrafa para esquentar a água e para tomar conta da criança, das duas coisas, né? Ou a água vai queimar ali, vai esquentar demais, se o leite estiver fervendo vai derramar, ou a criança não vai ser bem cuidada. Você já ouviu essa história, sim ou não? E talvez você que é adolescente, jovem que está aqui, talvez você é até fruto dessa palavra. Falar assim, você não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, você não sabe fazer as coisas. Você, homem que está aqui, geralmente já falaram isso para nós. Já falaram isso para você? E aí que o Espírito gerou meu coração hoje dessa manhã, falou, Alexandre, quebra essa mentira, porque há pessoas que estão entrando lá com esse sofisma, com essa mentira na cabeça. Eu falei, Senhor, mas a verdade é que parece que às vezes nós não conseguimos fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ele falou, vou mostrar para você que vocês fazem mais do que 2 coisas ao mesmo tempo. Aí eu falei, então fala, Espírito. Ele falou assim, você, ao conversar com a pessoa, você está olhando para ela, você ouve, você fala com ela, e se você estiver andando, você está andando. Então você já está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Você está entendendo isso? Então, adolescentes, quando falarem para você, jovens, você não sabe fazer as duas. Não, eu sei, estou te olhando, estou te escutando e estou falando com você, já estou fazendo 3 coisas. E vamos andar junto, eu vou fazer 4 coisas ao mesmo tempo. E se puder, a gente vai rir junto. Então, é 5 coisas ao mesmo tempo. Então, há um sofisma que Satanás ou o mundo quer impor na gente que nós não podemos fazer coisas. Ou não podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou vem uma palavra que te trouxe como uma cadeia. Quando criança você ouviu isso. Você não sabe fazer nada. E aí isso travou no teu coração. É verdade, eu não sei fazer nada. Eu brinco muito com o Henrique e eu invisto muito na vida do meu filho. E agora eu estou investindo na questão do ping-pong. Estou ensinando ele a jogar ping-pong. O Henrique não sabia pegar na raquete. Hoje já está ganhando umas partidas de mim já. Já está bem já. E aí, no início ele falava assim, mas eu não sei fazer. Eu falei, não, você sabe. Você sabe, está dentro de você. Você vai aprender. Você não aprendeu, mas você sabe. Antes de começar a palavra, eu queria lançar isso sobre você. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, você sabe. Deixa eu orar por você. Posso? Posso orar por você? Pai, no nome de Jesus, eu creio que essa palavra é uma palavra liberada, é uma palavra de conhecimento, e é liberada talvez para pessoas que também estão na internet, que estão a nos ouvir agora, e pessoas que estão aqui. Deus, se essas palavras que foram liberadas, que elas não podiam fazer nada, ou não poderiam fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, nessa manhã essa mentira está sendo quebrada agora. Pai, a tua palavra diz que no Senhor nós podemos todas as coisas. Eu oro, eu abençoo o teu povo, o teu filho, a tua filha, com a tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós queremos falar sobre templos do século 21. Essa ministração eu vi pela primeira vez em 2019, pastor Joaquim, ele ministrou sobre nós no Fortalecer, e foi muito impactante no meu coração. E eu sou um cara que aonde eu vou, eu anoto, né? Hoje anoto mais no celular, né, no telemóvel. Quando nós estamos aqui na frente, se alguém estiver pregando e eu estiver aqui no telemóvel, alguém falar assim, nossa, pastor, o cara está pregando, pastor, só fica no telemóvel. Não, eu estou anotando, viu, gente? Eu estou anotando, eu não estou conversando com ninguém, porque eu gosto, eu pratiquei isso, e eu pratico isso ainda hoje, e eu quero falar para vocês, anote, porque em 2019 eu anotei bastante coisa, só que se perdeu, as minhas anotações estavam mais no papel, quando nós viemos do Fortalecer, perdeu. E há 15 dias atrás eu ouvi de novo essa ministração,
templos do século XXI, e falou muito forte ao meu coração, me impactou. Então, alguma das palavras, alguma das histórias que estão aqui, vão vir sobre a vida do pastor Joaquim, sobre a minha vida, para que eu possa ministrar sobre você, mas algo novo também vai acontecer nessa manhã. Eu estou com uma expectativa tão grande, irmãos, estou com uma expectativa tão grande no meu coração, que Deus hoje vai fazer algo novo nas nossas vidas. Amém? Você recebe isso? Então, nós vamos falar sobre a questão dos templos do século XXI. Ficou bom, ótimo. Eu estou vendo todo mundo olhando para ali, né? Tá bom, tá ótimo, né? Agora, para que você possa entender a questão do templo para o século, né? A questão do templo, nós temos que voltar alguns anos atrás, só para perceber algumas coisas. E nós temos que voltar ao tempo, né, do templo de Salomão, onde Deus construiu ali o templo. Onde Deus construiu, através de Davi, deu a visão, através de Salomão foi construído ali, né, o templo. E é engraçado que o templo ele não era o mais bonito da época. Ele não era o maior templo da época, mas ele foi construído para um propósito. Repita comigo assim: eu fui construído. Não é melhor, né? Fui formado, né? Eu fui formado para um propósito. Né? Aí no Antigo Testamento, para você entender por que Deus desejou construir um templo. Porque no Antigo Testamento Deus se manifestou de diversas formas, de diversas maneiras. Deus se manifestou através de uma sarça ardente, Deus se manifestou através de uma coluna de fogo, nós ouvimos aqui, Deus se manifestou através de uma nuvem, Deus se manifestava de diversas formas e em diversos lugares, não tinha um lugar fixo. Né? O povo era bem abençoado, que no dia que Deus se manifestasse, ele estava ali. Porque se ele não tivesse, não tinha como ver Deus. Ele só ia ouvir falar que houve uma manifestação, mas se ele não estava ali. Se puder trazer um pouquinho d'água aqui, que o pastor já começou a ficar com boca seca. Aqui. Pronto, tá aqui, André. Está aqui, André. Está aqui. Obrigado. Esposa sábia é bom demais. E aí, se o povo estivesse no local da manifestação, eles iam contemplar a manifestação, iam participar e ver tudo o que estava acontecendo. Mas se não estava ali, o povo não via nada, só ia ver relatos. E aí, Deus começa a sentir o desejo de criar algo nessa terra, para que eu e você pudesse ter uma conexão com Ele. E aí, Deus expressa esse desejo ao coração de Davi. E aí, Davi expressa esse desejo no coração do seu filho Salomão, aonde ele começa a construir o templo. Ele começa ali no capítulo 3 de 2 Crônicas, ele começa a construir o templo. Ele não tinha muito entendimento ainda, ele não tinha ainda muita clareza para qual seria o propósito daquele templo. Porque Deus não falava com Salomão, Deus falou com Davi, mas não falava ainda, até esse momento, Deus não havia falado com Salomão. E ele estava construindo, meu pai falou, há um desejo do meu pai, né? E é um desejo de Deus, eu sei que meu pai é um homem segundo o coração de Deus, então eu vou fazer. E no capítulo 3 de 2 Crônicas, ele começa a fazer. No capítulo 6, ele dedica um capítulo inteiro, só em oração a esse Deus, dizendo: Deus, eu estou criando, estou formando, estou construindo uma casa para o Senhor, uma habitação para o Senhor, e ali nós vamos habitar com o Senhor. Ele estava orando ao Senhor. Quando chega no capítulo de número 7, termina a construção do templo. Ele terminou, olhou aquela construção, que construção linda, maravilhosa, né? O espetáculo, como diz nós portugueses, é um espetáculo. Só que ele não tinha ainda clareza para o propósito. Até que, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, vamos para o 11, pode pôr para mim? 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 11, depois nós vamos pular para o verso 14 até o 16. Verso 11, o que diz no verso 11? Na minha Bíblia está dizendo assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa do rei, prosperamente o efetuou. Ao versículo 14 agora, Deus falando agora a Salomão nesta casa, o propósito desta casa,
o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o propósito dessa casa que Salomão criou. Agora Salomão começa a entender o propósito. Olha o versículo 15 e 16. Estarão abertos os meus olhos, né? E atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, este templo, para que nele esteja, e meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração, né? Todos os dias. Todos os dias. Agora Salomão fala, uau! Agora entendi, o propósito é para que nós possamos estar ali adorando, estarmos louvando, estarmos orando, estarmos buscando o Senhor, mas o propósito maior é que os olhos dos senhores vão estar voltados, os ouvidos do Senhor vão estar abertos, e Ele vai estar ali conosco todos os dias. Irmãos, é a primeira vez na história do Antigo Testamento que Deus cria algo fixo, algo pleno, para ter uma conexão entre Deus, os céus e a terra. É a primeira vez. Agora ninguém vai mais ficar procurando sarça ardente, né? Coluna de fogo. Não, não. Se você quer ter um relacionamento com Deus, vai ao templo. O templo é o lugar da morada. O templo é o lugar da manifestação. O templo é o lugar da habitação de Deus. E lá no templo as coisas acontecem. As orações são ouvidas, milagres acontecem. O extraordinário do Senhor se manifesta naquele lugar. Lá no templo há uma manifestação poderosa do Senhor. Deus então inaugura um lugar fixo para a conexão entre os céus e a terra. Amém? Até aí você pegou o pano de fundo? Entendeu? Mas você pode dizer para mim o seguinte. Pastor, mas o templo foi destruído. O templo nem existe mais. Não, sim, você está certo. O templo foi destruído. O templo nem existe mais da forma que Salomão criou. Agora entenda uma coisa, eu quero que você pegue isso no seu espírito. Mas os princípios do templo continuam até os dias de hoje. O templo não existe mais, a verdade é, mas os princípios para o qual ele foi criado, o propósito para o qual ele foi criado, ainda existe até os dias de hoje. Então diga para a pessoa que está ao teu lado assim, os princípios ainda existem. Amém? Você está entendendo isso? Agora, uma outra coisa que nós temos que ter como clareza é 2 Coríntios capítulo 6, verso 19, que é um tão famoso versículo que nós usamos e entendemos muito bem, uma revelação, como diz o meu amigo, uma revelação revelada do céu. Né? Capítulo 6, verso 16, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus, ou a casa de Deus, ou o templo de Deus, né, aos ídolos? Eu quero que você pegue agora este versículo, este ponto do versículo, porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Podemos ler juntos essa parte? Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Por quê? Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, você é templo de Deus. Você é templo do Deus vivo. Amém? Amém? O templo de Salomão não existe mais, mas agora existe os templos do século 21. E quem são os templos do século 21? Eu e você. Eu queria que você entendesse uma coisa, né? Os templos do século 21, existia o templo e ele era fixo. Ele era fixo. Agora, os templos do século 21, eles são móveis. Né? Eles se movimentam. Eles podem ir em qualquer lugar. As pessoas não têm que agora peregrinar para Jerusalém e ir lá no templo de Salomão. Não, não. Agora o templo do Senhor, que sou eu e você, agora nós vamos na faculdade.
nós vamos no trabalho, nós vamos no mercado. O templo do Senhor, ele se movimenta. Então, se a glória do primeiro templo foi boa, a glória do segundo templo vai ser maior, porque não é algo mais estático, móvel, mas não é algo mais estático, mas agora móvel, ele se movimenta. O templo do Senhor se movimenta. Uma outra coisa interessante, quando Salomão construiu, ele construiu quantos templos? Um templo. Agora, os templos do século 21 são milhões e milhões de templos espalhados pelo mundo. E eu quero falar dos princípios que regem esse templo ainda hoje. Eu quero falar de 3 princípios que regem esse templo nos dias de hoje, que era no templo de Salomão, o propósito para o qual foi criado, e hoje ainda está em vigor na minha vida, na sua vida. O primeiro dele é: o templo é visível. Diga para a pessoa que está do lado assim: ele é visível. Ele é visível. Eu quero que você veja 2 fotos. A primeira foto é dos dias de hoje, aonde tem ali, né, o templo construído do domo da rocha. Tem gente que fala que é o dono da rocha, né? Gente, não é o dono da rocha, né? É domo da rocha, que é do Islã, que é construído basicamente aonde era o templo de Salomão. Coloca aí para minha foto. Não vai abrir? Então eu vou tentar agora fazer, porque eu mandei ontem à noite, né? Não vai abrir? Não consegue? Não tem jeito, Thiago. Não abriu agora, deixa para depois. Pode deixar. Tá bom, ótimo. Como que é lá o domo da rocha? Vocês conseguem, junto comigo, ver. Né? Lá em Jerusalém, aí existe, né, um grande templo que tem uma cúpula dourada. Sim ou não? Vocês estão comigo? Me ajuda aí. Se não tem imagem, me ajuda aí. Quem está aí atrás, está comigo? Amém? Tá bom? Então, existe ali o domo da rocha. Então, aquele lugar, você entrando em Jerusalém, você pode ver de vários lugares aquela cúpula dourada. Mas tirando isso e tirando os arranha-céus que hoje tem na cidade de Jerusalém, se voltarmos ao Templo de Salomão, o Templo de Salomão pega praticamente todo aquele espaço, né, com um edifício muito grande no meio, que é o Santo dos Santos, e o edifício todo no meio, ele é todo dourado. E aquele edifício sem hoje, aquela cidade construída de quilômetros a quilômetros, as pessoas olhavam se ela queria ir para Jerusalém, estão chegando em Jerusalém, nós estamos vendo o Santo dos Santos, porque o templo era visível, então as pessoas, de onde elas estavam, elas conseguiam ver o templo de Salomão, porque ele não era o maior, mas ele era estratégico naquele lugar, para que as pessoas pudessem ver. Né? Hoje, irmãos, os templos do século 21, eles têm que ser visíveis. Os templos do século 21, eles têm que ser visíveis. Nós, como templos do Senhor, nós temos que brilhar. As pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, no meio do futebol, aonde você está, as pessoas têm que saber que você é um cristão. Elas têm que entender isso, você é um cristão. O seu falar é diferente, o seu pensar é diferente, o seu agir é diferente. Você no meio das pessoas, você tem que brilhar. Você tem que brilhar. Eu lembro quando eu me converti, aí eu saía com uns amigos ainda, e quando eu saía com esses amigos, os amigos tomavam uma cerveja, tomavam outras coisas, e eles falavam, você não toma? Eu falei, não, Coca-Cola, por favor. E eles falaram, mas, Alexandre, você não, eu não bebo mais, eu tomo Coca-Cola, né? Tá bom demais, um suquinho de laranja. Por que você não bebe mais? Porque eu sou cristão, eu entreguei a minha vida em Cristo, e eu decidi não fazer mais isso. Eu decidi, ninguém impôs, igreja não impôs, pastor não impôs, eu decidi fazer isso, porque eu tive um pai alcoólatra durante 25 anos dentro da minha casa, e eu sei o que o alcoolismo causou para minha mãe, para o meu pai, para minha família, então eu decidi ser luz para não deixar outros serem alcoólatras, e a partir dali eu começava a pregar o evangelho, e eles falaram, nossa, Alexandre, tá chato, né? Aí eu falei assim, sou chato, mas eu sou templo, né? Só que no meu jeitão, eu fui ganhando 1, 2, 3,
Fui ganhando um monte de jovens para Jesus, um monte, irmãos. Quando eu olhava assim, tinha 30 amigos meus dentro da comunidade onde eu estava, dizendo agora nós também somos o templo do Espírito Santo. Você está a perceber isso no seu coração? Você está a perceber? Nós não podemos ser crentes submarinos. Você conhece o crente submarino? Conhece ou não? O que o submarino faz? É um grande barco que ele, ó... Tut, 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 tut. Aí quando vai ao domingo ele... Tut, 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 tut. Aí quando chega a segunda-feira, é o crente submarino, ninguém vê. Ele só coloca os telescópios assim, nos domingos, né? Para dar uma olhadinha e ó... Né? O crente 007. Pastor, eu trabalho há 20 anos na empresa, ninguém lá sabe que eu sou crente. Medíocre, rapaz. Medíocre é que vive na média, viu? Vive como todo mundo vive. Nós não somos chamados para viver como todo mundo vive. Nós somos chamados para brilhar. Por quê? Porque nós somos o templo do Senhor. E o templo do Senhor, nos dias de hoje, eles têm que ser visíveis. Ah, uma história, deixa eu contar uma história. Nós vamos contar algumas histórias hoje. Há uma história de dois meninos de 20 anos na Índia. Eles estudavam numa escola bíblica, onde onde eram formados através da palavra de Deus para manifestar a glória de Deus na terra. E escreve isso aí, escola, viu? Escreve escola, porque nós vamos inaugurar uma escola dessa aqui. Nós vamos inaugurar uma escola dessa aqui. Nossos juvenis, nossos jovens, homens e mulheres, vocês vão para tudo quanto é lugar. Né? Principalmente hoje para o Afeganistão. Nós vamos para lá, pregar o evangelho. Amém? O pastor Elias falou assim, estão tirando os cristãos do Afeganistão. Agora onde está a maior treva, que era para eles estar lá brilhando, os cristãos estão saindo de lá. É para você entender como é que está o cristianismo hoje, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Tem gente que está orando para vir um arrebatamento, para não morrer. Né? É interessante, não é interessante isso? Mas como o templo do século, volta para cá. Como templos do século 21, nós temos que brilhar. Esses meninos entenderam isso. E aí, dois meninos, 20 anos, na Índia. Você pregar na Índia, irmãos, é morte, é sentença de morte. Lá você pode até ser cristão, mas você não pode pregar conversão. E eles falaram, então vamos fazer agora culto de adoração lá no nosso apartamento. Vamos fazer um culto de adoração no nosso apartamento. Mas assim, vamos fazer aqueles cultos de adoração baixinho, para ninguém ouvir, né? Para a gente não ser denunciado. E aí quando eles estavam ali para começar o culto, eles falaram assim, não é possível. Nós somos luz, nós temos que brilhar nesse lugar, vamos fazer o culto do nosso jeitão. E eles começaram a falar de Jesus, a pregar o evangelho, falar que Jesus cura, ressuscita, transforma, faz milagres. Né? Começaram a brilhar ali naquele apartamento. De repente, na porta do apartamento deles. E eles, meio temerosos, e agora? Foram lá abrir, uma senhora veio e falou, vem cá, vocês estão fazendo aí, eu estou lá do meu apartamento, eu sou a vizinha aqui, estou ouvindo vocês. Vocês estão falando tal de Jesus que cura, que liberta, que transforma. Um Jesus, vocês estão falando alto. E ele falou, mas nós estamos incomodando. A senhora falou, não. Sabe por quê? Eu tenho um filho. E o meu filho trabalhava numa construção civil. E um container caiu sobre sobre as pernas do meu filho. E esmagou as pernas do meu filho. E eu levei o meu filho, depois que os médicos disseram que não tinha mais jeito, levei eles ao Deus hindu, dos hindus. E falei com o sacerdote hindu, se esse Deus tem poder, faz o meu filho andar. E o Deus do hindu não fez o meu filho andar. E aí eu peguei e levei eles agora, então, ao Deus dos muçulmanos, que diz que faz milagres ainda hoje. E os sacerdotes dos muçulmanos oraram e não fez andar. E eu estou ouvindo vocês falarem que Deus de vocês faz milagres. O Deus de vocês ressuscita, se for preciso, e cura, se for preciso. Vocês podem orar pelo meu filho? 20 anos, 2 jovens na Índia. E eles foram lá no apartamento da senhora, pegaram o menino com eles na cama e trouxeram para o apartamento deles. Pastor, não podia orar lá no apartamento deles? Podia, né? Agora eu não sei por que eles levaram para o apartamento deles. Talvez que lá tinha mais unção, né? Mais poder, alguma coisa assim. Né?
Brincadeira à parte, mas levou. E quando levou, eles falaram assim, Senhor, Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que ressuscita, se for preciso. Tu és o Deus da restauração. O Senhor pode fazer um milagre no pé, né, desse menino, na perna desse menino. Ele pode voltar a andar. Na mesma hora, o menino se colocou de pé e hoje está junto com eles, glorificando ao Senhor, sendo templos visíveis. Amém, irmãos? Amém? Você entende isso? Ah, pastor, mas isso é lá na Índia. Não, irmãos, aconteceu praticamente conosco aqui. O Aécio ontem batizou. O Aécio está aí? Ele veio hoje? Não, vai vir de noite, né? Vai vir no culto da noite. Ele está aí, ele foi batizado ontem. Ele também sofreu um acidente numa construção civil, aonde também ele não ia poder mais andar, os médicos estavam declarando isso. E o Alexandre, a Sandra, né, a Samanta, a Renata, a esposa dele, o Alexandre começou a ir lá no hospital, a visitar ele, a orar com ele e a Sandra. E foram na casa e começaram a visitar e começaram a orar. Ele foi melhorando, veio andar de cadeira de roda, depois começou a andar de muleta, né? Depois o pastor Samuel e a pastora Paula abraçaram essa família, estão lá congregando junto com eles na célula lá em Gaia. Abraçaram, e ontem ele foi batizado, irmãos, e completamente curado, andando. O Deus de milagres, né? Ele faz milagres, agora ele precisa de templos visíveis. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, nós somos templos visíveis. Nós somos templos visíveis. Nós precisamos brilhar nessa terra, irmãos. Mais do que nunca, há tantas pessoas que estão a ponto de suicidar, há tantas pessoas indo para as drogas, há tantas pessoas com depressão, há tantas pessoas com ansiedade, com síndrome de pânico, com tantas causas, irmãos. E eu e você podemos ser a luz para que essas pessoas encontrem Jesus e tenham a sua vida transformada, a sua vida mudada. Quantos querem aqui ser templo do Espírito Santo? Você quer ser templo do Espírito Santo? Sim ou não? Amém? Agora então você tem que dizer comigo assim, Senhor Jesus, eu quero ser o templo do Teu Espírito, que vai brilhar nessa geração. Aleluia! Segundo princípio, do templo dos princípios que eram verdade no templo de Salomão, e ainda é verdade nos dias de hoje. Templo é uma casa de oração. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Verso 46. Olha o que Jesus está dizendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Em alguns evangelhos diz casa de oração para todos os povos. Então, o primeiro princípio é que o templo era visível. Foi para isso que ele foi criado para ser visto. Eu e você fomos formados, criados em Cristo Jesus, somos novas criaturas em Cristo Jesus para ser vistos pelo mundo, lidos como carta escrita do Senhor, não com letra humana, mas com o próprio sangue de Jesus. Agora, o segundo princípio é que eu e você somos uma casa de oração. Assim era no tempo de Salomão, casa de oração. E eu e você somos essa casa. Quando Jesus cita esse verso, ele está falando do templo de Salomão. Hoje eu e você na nova aliança somos o templo da oração de Deus. Não se engane, preste atenção, não se engane. Deus não vai te encher, né, do seu espírito por causa dos seus títulos, por causa da sua graduação, por causa da sua posição social, por causa do seu jeitão. Deus não vai encher esta casa de oração com o teu espírito por causa dessas coisas. Ele só vai te encher e entender que o lugar secreto é o melhor lugar para estar. Lugar da oração, de uma vida de oração diante do Senhor. Ele vai vir te encher por causa da sua busca, pelo seu desejo da sua presença. Entenda uma coisa, nós temos falado isso e ensinado você sobre isso. Salvação, irmãos, ninguém paga por ela. A salvação, ela já foi paga pelo nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. De graça nós recebemos. A graça imerecida, o presente que nós não merecemos, nós já recebemos em Cristo Jesus. Ninguém pode pagar pela salvação em Cristo Jesus. Agora, irmãos, se você deseja ter unção, se você deseja ter autoridade, se você deseja ter poder no Espírito Santo, você vai ter que fazer alguma coisa.
Por isso que Jesus, ao subir aos céus, ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo. Se fosse a unção sendo descida de graça, como é a salvação, ele falava, fica tranquilo, vai andando pela vida. Quando você estiver pela vida aí, trabalhando, fazendo as coisas, a unção vai vir. Ele falou, não, fique na minha presença, em oração, até que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. Estava prometido em Joel e foi cumprido em Atos capítulo 2, onde estavam ali reunidos, todos reunidos, sentados, 120 pessoas ali, sentadas, reunidas, e todos, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Agora deixa eu fazer um parênteses e te dizer, quando Jesus aparece para a multidão na sua ressurreição, havia aproximadamente 500 discípulos. 500 discípulos ali em João capítulo 20, em Lucas 24, em Mateus 28, em Marcos 16. Quando ele fala da grande comissão, havia pelo menos 500 discípulos. Só que quando lá o Espírito é derramado, só tem 120. 380 não resolveram pagar o preço. Falaram, nós já somos salvos mesmo. A graça já foi derramada e foram salvos, 180, os 380 foram salvos. Em Cristo Jesus, sim ou não? Agora só 120 receberam unção. Só 120 receberam poder, autoridade. Então a graça, ela é de graça. Mas a unção, a autoridade, o poder, você tem que pagar um preço de oração. Você tem que ser um templo de oração. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria ter a unção que o senhor tem. Uma vez eu fui pregar numa igreja no Paraná, acabou o culto, igreja muito grande, veio um jovem correndo, pastor, eu queria que o senhor me desse a unção que o senhor tem. Eu até orei por ele, né? Mas eu falei, cara, engraçado, né? Há 20 anos eu oro, eu jejuo, subo um monte, desço um monte, leio a Bíblia todos os anos, né? Busco o Senhor, jejuo, né? Faço a minha carne morrer para que o eu também morra e a glória do Senhor se manifeste. E o cara quer uma unção que eu tenho em uma oração. Seria bom, não seria? Mas não funciona desse jeito. Ela não funciona assim. Se eu sou uma casa de oração, o propósito para o qual Deus criou foi para ter intimidade comigo. Oração, ela se torna uma intimidade entre você e Deus, entre você e o Pai. Irmãos, entenda uma coisa, Ele só vai derramar esta unção sobre a minha vida, sobre a sua vida, se nós nos tornarmos templos de oração. Amém? Você está compreendendo isso? Deixa eu dizer para você, uma jovem na Suécia, e a Suécia é um dos países mais secularizados da Europa, não sei se você sabe disso. Os países que o cristianismo é difícil entrar lá. Mas uma jovem também participou dessa escola. E ao participar dessa escola, como esses meninos participaram lá da Índia, ela também foi impulsionada a viver isso depois que ela ouviu esta pregação. Esta pregação. Ela foi impulsionada, não, se eu sou templo de ser visível, eu vou ser visível na minha escola. E se eu sou um templo de oração, então eu vou ser um templo que vou orar na minha escola. E Deus deu uma estratégia para ela. E aí pega agora juvenis, por favor, fique bem alerta, pegue jovens, homens e mulheres. Porque você pode fazer isso não na escola, mas no seu trabalho. Ela fez uma lista com os 10 piores alunos da escola. Os 10 piores alunos da escola, ela escreveu. Aí você pode falar, pastor, sou eu, então te coloca você em primeiro. Né? Brincadeira. Né? 10 piores alunos, ela falou assim, eu vou orar para que esses jovens se conheçam o Senhor, para que a graça os alcance, também como me alcançou. E aí começou a orar. E um pior aluno que ela identificou lá, era um tal de Neil. Né? Ela chamava Ângel, eu estou colocando o nome, viu? Não são esses nomes, eu só estou trocando o nome. Ângel, e o rapaz se chamava Neil. E ela começou a orar pelo Neil. Todos os dias orando pelo Neil. Todos os dias pedindo a conversão dele. E quando ela passava pelo Neil na escola, oi Neil. E o Neil, as costas dela, sabe? Essa crentinha, sabe que santinhos, você acham melhor do que os outros, e tal. E no outro dia ela vinha de novo, oi Nil, bom dia. Passava, e de novo, essa santa, sabe? E aí, foi passando uns dias, foi passando uns meses, o Nil começou a ter algumas coisas estranhas nele. Ele dormia, acordava e sonhava com Jesus. E acordava e falava, Jesus, que Jesus o quê? Que Jesus? Nem acredito em Jesus. Esse negócio de Jesus. De repente ele estava andando na escola ou em outro lugar, vinha um pensamento, Jesus, ele, que Jesus o quê? Jesus, para com esse negócio de Jesus. Só que aí, ele estava na casa dele,
E ele falou, eu vou ver se esse Deus é verdadeiro. Porque tem uns ateus que faz isso, sim ou não? Né? Tem uns caras que fazem isso, né? Quero ver se esse Deus é verdadeiro. Se esse Deus é verdadeiro e responde oração, eu vou pedir uma oração para ele. E eu quero ver se ele vai me responder. Se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor existe, eu quero começar a vomitar agora. 2 segundos, o Nil começou. Começou a vomitar, a vomitar. E aí ele teve que ir para onde? Olha a posição que ele teve que ir, ó. Para o vaso ali, abraçou ali o vaso. E vomitando. E aí ele conta para o pastor, que ele falou, pastor, se fosse algo que eu tivesse comido, e logo acontecesse isso e passasse mal, bem, pastor, mas eu fiquei 12 horas tendo ânsia. Não tinha como mais sair coisa de dentro dele, porque saiu tudo, né? Toda a podridão foi saindo. 12 horas. E aí ele falou assim, se o Senhor existe, se o Senhor é um Deus verdadeiro, me faz parar. E ele parou na hora. A oração esquisita, não é? Sabe o que eu aprendo com isso? Tome cuidado com a oração que você faz. Porque Deus responde templos de oração. O Nil, sem saber, ele já era um templo de oração. Ele só não sabia. Como todos os seres humanos da terra são templos de oração. Ele só ainda não sabe o propósito para o qual eles foi formado. Talvez você está aqui hoje, pastor, por que eu fui formado? Você foi formado para ser um templo de oração. Para ter intimidade com Deus. E Deus responde templos de oração. Sim ou não, Tiago? Sim ou não? Porque o Tiago, você sabe da história. Era um ateu, está ali atrás. Não acreditava em nada, era neurociência, não sei o quê. E ele falou, pastor, se Deus existe, eu quero ver anjo. Né, Tiago? Foi uma das suas orações, eu quero ver anjo. E um dia, Deus falou, então tá bom, anjo, pode ir lá. Só que o anjo que foi lá na casa dele, qual foi? Você sabe, já contei essa história aqui. Foi o próprio Lúcifer. Entrou no quarto dele. E não foi sonho, não foi uma visão. Foi o próprio Lúcifer, o diabão lá, o lapeta, né? Porque não é cá, é lá, né? Não é o capeta, é lapeta, né? Lapeta, vai lá para lá. E aí foi ao quarto do Tiago, entrou, sentou na cama do Tiago e só deu uma olhadinha para ele. E o Tiago não entendeu nada. Porque ele está dizendo assim, o senhor não me convidou? Eu vim para te ver, negão. Eu não vim só para te ver, eu vim para te levar também. Né? Os olhos falam ou não falam? Né? Os olhos falam. E aí o Tiago nos ligou no outro dia, eu e o pastor Marmude fomos lá, ministramos sobre ele. Hoje, junto com a sua esposa, já ia trocar de nome, meu Deus, vai dar briga, hein? A Tabata. Né? A Juju hoje serve na igreja, são líderes de células na igreja, são líderes aqui no Ministério de Comunicação, faz um trabalho excelente no nosso ministério. Você está entendendo isso, irmãos? Então tome cuidado com a oração que você faz. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, tome cuidado com a oração que você faz. Porque Deus responde templos de oração. E para terminar, o terceiro princípio, que era verdade no templo de Salomão, e é verdade nos dias de hoje. O templo de Salomão era lugar de milagres. E hoje ainda é lugar de milagres. Como foi lá no templo de Salomão, é no templo do Senhor hoje, na minha vida e na sua vida. Foi assim com Jesus? Jesus curou no templo, sim ou não? O apóstolo Pedro, né, e João curou na porta do templo, sim ou não? Sim, assim como foi no Antigo Testamento, no início da igreja cristã, ali em Jerusalém, também é sobre nós. Nós somos templos de milagres. Agora presta atenção e anota isso que você tá ouvindo aí. Você tem que gerar expectativa de milagres na sua vida. Repita comigo, eu tenho que ter expectativa de milagres na minha vida. Quantos aqui gostariam de orar pelo morto e ressuscitar? Quantos? Quantos? Olha aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantos já foram orar pelo morto? Você nunca vai ver um morto ressuscitando, porque você não orou. Quantos gostariam de orar para um cadeirante andando? Está na cadeira de roda, você orar e ele não levantar, e ele levantar. Quantos já oraram por um cadeirante?
Uma, duas pessoas que levantaram a mão aqui na frente. 3, 4. Levantou? Às vezes sim, às vezes não, né? Aí eu falo com as pessoas, pastor, eu orei e o cara não levantou. Eu falei assim, levantou. Não, não houve milagre. Eu falei, houve? Não, pastor, o cara não levantou. Eu falei, o cara não levantou. Mas Deus tratou você por dentro para orar para um cadeirante. Porque não é fácil orar para um cadeirante, não. Às vezes Deus nos trata primeiro para depois curar o outro. Amém? Você pega no seu espírito? Então, nós temos que gerar, irmãos, expectativa no meu coração e no seu coração. Nós somos templo do século 21, ei, presta atenção aqui, e nós não temos expectativa de milagres mais. Parece que milagres só aconteceram no tempo de Jesus, milagres só aconteceram no tempo dos profetas. Ei, milagres acontecem ainda hoje, milagres estão disponíveis lá nos céus para manifestar sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida hoje. Milagres, irmãos, estão acontecendo diariamente no nosso meio. Há uma história de uma menina também que participou dessa escola. E ela falou, Senhor, eu quero ver milagres. Eu quero ver milagres. Eu quero ver milagres. Eu quero ver milagres. E aí Deus falou para ela assim, então crie expectativa. E ela, pastor, mas Deus, eu estou criando expectativa. Eu quero ver milagres. E ela falou assim, para onde eu vou, Espírito Santo? Espírito Santo, vai para a sua escola. Você quer ver milagres, vai para o meio dos seus. E ela falou, juntou com mais 2 meninos também que fizeram parte dessa escola. E falou, vamos para um tempo de oração. Nós somos o templo visível, nós vamos deixar as pessoas nos ver, nós vamos orar, mas nós criamos expectativa para ver milagres. E eles foram. E de repente, estava uma multidão de adolescentes, assim, de jovens. De repente ela percebeu alguém saindo do meio daquela multidão chorando. Uma menina chorando. E essa menina, que eu estou a contar, vamos pôr o nome dela de Ângel de novo. Né? É o anjo, né? Ela percebeu que a menina estava saindo. Ao perceber que a menina estava saindo, sabe o que ela fez? Ficou assim, no meio da praça da escola. E ela estava longe. E ela ficou lá parada. E aquela menina saiu do meio, chorando, chorando. E quando ela viu aquela menina com braços abertos, ela correu para aquela menina. A anjo abraçou ela. E aquela menina chorava de 16 anos. As duas. Chorava. E ela falava por dentro assim na oração, e agora, Senhor, o que eu faço? Ele fala do meu amor por ela, da minha graça para ela. E ela falou do amor, da graça, levou ela para os outros 2 amigos, apresentaram Jesus para ela. Sabe por que aquela menina estava chorando? Aquela menina tinha preparado o seu suicídio. Aquele dia ela ia suicidar-se. Ela tinha preparado o seu suicídio dentro da sua casa. E ela falou, hoje é o último dia na minha escola. Eu vou para a escola, vou fazer tudo que eu tenho que fazer lá, mas ao voltar para casa, eu vou tirar a minha vida. Ela tinha preparado tudo, ela contou para o pastor. Só que quando ela saiu dali, que estava preparada para tirar a sua única vida, eram segundos de vida que ela tinha agora, talvez não era mais nem horas. Talvez a casa dela não era tão longe da escola, era minutos de vida. Ela viu uma pessoa, um templo visível de oração, com expectativa de ver milagres de braços abertos. E ela falou, quando viu aquilo, ela correu, algo levou ela até lá, e nós cremos que é o Espírito, a graça o levou até lá. E ela falou assim, e eu louvo a Deus, e essa menina hoje está junto com a sua amiga na escola, sendo um templo visível, um templo de oração e com expectativa de grandes milagres. Você entende isso, irmãos? Mas o mesmo Jesus, que há 2000 anos está com braços abertos, estava com braços abertos e está hoje ainda com braços abertos aqui. Dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a expectativa que está no teu coração? Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou, Alexandre, eu vou ativar os juvenis e os jovens dessa igreja. Por isso que eu quero que eles ouçam a mensagem. A Angelina ontem, quase meia-noite, mandou para minha esposa assim, pastora, eu não vou no culto amanhã não, de manhã, porque vou ter o teatro das 2 às 5 e depois tem um culto da noite, então eu vou ficar para o culto da noite. Eu falei com a Luciana, falei, pô, Lu, fala para a Angelina no culto amanhã. Se eu pudesse anunciar para todos os adolescentes, eu anunciava, mas falei, fala para a Angelina, porque eu tenho certeza que essa ministração é a cara dela. Deus está levantando os nossos jovens, não só a Angelina, a Melta, todos os jovens estão aqui, adolescentes estão aqui, sinto falta de outros, né, que vão vir para o culto da noite. Né? Pastor Elias vai estar a ministrar hoje aí. Mas, irmãos, Deus falou ao meu coração, eu vou estar levantando um movimento desse aqui nesta igreja.
eu vou estar levantando um movimento de templos visíveis, mas não só de adolescentes, não só de jovens, mas de homens e mulheres que entenderam isso. Que entenderam o que é ser um templo. Irmãos, deixa eu te ensinar algo que nós enterramos por aqui. Para de ficar correndo atrás de bênção. Para de ficar correndo atrás de resolver os seus problemas. Para de ficar correndo indo na igreja para Deus resolver a situação que você está vivendo no seu casamento ou na sua vida financeira. Para com isso, você está perdendo tempo. Você entendia, sabe disso? Você está perdendo tempo. A palavra do Senhor diz, buscais em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E o seu casamento, a sua ajuda, a sua vida financeira, os seus problemas, a sua saúde, eu vou prover neles todos os dias. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas, as vossas necessidades vão ser supridas todos os dias. Nós temos ensinado isso às pessoas. Vai primeiro para Deus, vai se encontrar com o Senhor, vai ser um templo visível, vai ser um templo de oração, vai ser um templo de expectativa de milagres. E aí você vai ver o seu casamento restaurado, a sua vida financeira restaurada, a sua vida restaurada. Você nunca vai ver eu dizer para você assim, irmãos, vai lá no fulano de tal, vai orar. Há uma mentalidade hoje ainda, infelizmente no século 21, de pessoas assim, eu vou lá no pastor para ele orar pela minha vida. Irmãos, nós até oramos, mas é melhor você orar. Deus responde templo de oração. Pastor, mas eu não sei orar. Isso é mentira que Satanás, outra mentira que Satanás colocou na tua mente. Se você falar assim, papai do céu, eu estou aqui desgraçado, eu preciso de um milagre na minha vida. É uma oração. Papai do céu, converte o cabeção do meu marido. Papai do céu, converte o coração duro da minha esposa. Pronto, é uma oração. Papai do céu, tira o meu filho do caminho errado que ele está andando. Deus vai responder. Deus responde templos de oração. Agora eu preciso ser templo. A Bíblia diz lá em Coríntios que eu sou o templo do Espírito Santo. E se eu sou o templo do Espírito Santo, você tem que ser visível. Você tem que ser um tempo de oração e você tem que ter expectativa de milagres. Irmãos, isso está aqui dentro de mim, está gerando tanto dentro de mim. Tem uma semana e meia que isso aqui está gerando aqui dentro de mim. Está fomentando aqui. Eu falei, Deus, eu vou ver isso. Eu vou ver isso na minha geração, porque eu já tenho visto isso, mas eu vou ver agora de uma forma espetacular. Ainda mais, não o Alexandre somente, mas uma igreja se movendo. Você deseja isso para a sua vida? Templos de oração? Templos que desejam fazer a vontade do Pai nessa terra. Então se coloque de pé. Ministério de louvor. Templos do século 21, eles se movem. Templos do século 21, eles se multiplicam. Templos do século 21 são casas visíveis. Templos do século 21, que eu e você, são templos de oração. Templos do século 21, que sou eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos expectativa de milagres. De milagres na minha vida e na sua vida. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Você é o templo do Deus nessa terra. Você foi criado para um propósito. Você não foi formado, você não foi criado para não ser ninguém. Você foi criado para um propósito nessa terra. O propósito de ser um templo dele, ser a morada dele, de coabitar, de estar com ele, estar junto com ele, ter intimidade com ele. E aí eu quero fazer 3 perguntas. Continue com os teus olhos fechados. Em cada pergunta, se você se sentir dentro dela, você levanta a mão e abaixa. Primeira pergunta é, você deseja ser um templo visível nesta geração? Pastor, eu não sei como, mas eu quero. Se vai ser lá na minha escola, se vai ser dentro da minha casa, se vai ser no meu local de trabalho, ser um templo visível do Senhor. Segunda pergunta, você deseja ser um templo de oração? Um templo que ora, que busca o Senhor, que declara no Senhor a sua dependência total? Porque a palavra do Senhor diz que sem mim nada podeis fazer, mas comigo vocês são mais do que vencedores. Pode baixar. Terceira e última pergunta. Você deseja ser um templo de milagres? Um templo de milagres. Um templo que gera no seu coração milagres. Senhor, eu quero que gere milagre. Agora deixa eu te falar. Olha para cá, olha para cá. Baixa as mãos, olha para cá.
O maior milagre que existe na face da terra é o milagre da salvação. Você pode entrar no céu até aleijado, mas você não pode entrar no céu andando sem confessar Jesus como Senhor e Salvador. O maior milagre que existe na face da terra, você que está pela internet, o maior milagre que existe se chama salvação. Então, se eu estou gerando expectativa no meu coração de milagres, comece a gerar expectativa de salvação dos seus. Salvação da sua família, salvação dos seus amigos lá na escola. Faça como essa menina, Senhor, eu quero ver milagres, eu quero ver milagres. Talvez Deus vai falar assim, vai para a escola, abre os braços e fica lá. E aí um monte de coleguinha vão ficar, lá, o crentinho, lá, o sem noção, lá isso. Porque fala isso tudo da gente, né? Fala isso tudo da gente. Mas quando Deus te usar para salvar pessoas, irmãos, comece a orar por uma lista dos piores lá da sua escola, pior lá do seu trabalho, ore pelo teu patrão, sabe? Ore pela tua sogra também. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Você está entendendo? Tem que gerar expectativa de salvação. O mundo carece. Irmãos, e nós estamos no tempo certo, na hora certa. Nós estamos no momento, na geração certa, irmãos. O mundo está clamando. O mundo está com fome e com sede da palavra de Deus. Ontem, indo para Lisboa, o pastor Elias falou assim, uma única igreja na Síria. Batizaram agora e converteu 250 muçulmanos. Sem contar 300 crianças, irmãos. Você imagine isso. Conversão em massa está acontecendo no mundo oriental e ocidental também. Está acontecendo, irmãos, de todos os lugares. Salvação. Eu e você somos templos para levar salvação para as pessoas. Quantos adolescentes, quantos jovens, quantos homens estão aí, mulheres sem salvação nessa terra. Eu e você podemos ser esse templo. Ser visível, tempo de oração e expectativa de levar salvação para as pessoas. Amém? Amém? Você crê nisso? Então deixa eu orar por você.